Olá a todos os companheiros da terra, que Deus abençoe todos quanto terão a oportunidade e a graça em poder acompanhar esta live. Nós temos um tema de interesse de todos quanto ainda não reconheceram que Caco Filipe realmente é o único e verdadeiro profeta que está com as palavras da vida eterna e o único homem de Deus que não é fundador de uma denominação religiosa, o único homem de Deus que está com as palavras da vida eterna para a salvação desta geração, como os profetas da Bíblia, que também outrora não foram fundadores de uma denominação religiosa, nem uma religião, conforme nós vemos hoje os charlatões, os líderes religiosos que se alegam ser homens de Deus, mas são fundadores de uma religião. E o tema que eu trago para esta noite é para procurar saber por que deves somente seguir Caco Filipe, que não é fundador, e abandonar a tua denominação religiosa ou não fazer parte de nenhuma religião. É disto que vamos fazer-vos compreender. E para isto tenho diferentes convidados, a qual eu poderei dar logo a palavra do lado, aí do outro lado, ao pregador Simão. Pregador Simão, porque devemos somente seguir o profeta Caco Filipe e não ser membro de uma denominação religiosa ou de uma religião. Tens a palavra. Certamente, amados companheiros de terra, é uma questão que qualquer um religioso pode se colocar, já que pode até se questionar, mas por que esses homens dizem, por que deve simplesmente seguir o profeta Caco Filipe e não ser membro de uma dessas denominações religiosas ou dessas religiões? Amados companheiros de terra, saibam que Deus somente age através de um profeta mensageiro vivo. Profeta significa, essa palavra vem do hebraico, que quer dizer Nabi. E Nabi quer dizer porta-voz de Deus. Um profeta mensageiro é o emissário de Deus sobre a terra. Ele traz uma mensagem da parte de Deus sobre a terra. E todos aqueles que são filhos de Deus no seu tempo acreditam neste profeta para serem salvos. Você vê que o profeta Amós disse lá no seu livro, em Amós capítulo 3, versículo 7, diz que, ora, o Senhor Deus não fará nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. É através de um profeta mensageiro vivo que Deus age. E Apocalipse 22, 6 diz que o Senhor Jesus Cristo é o Deus dos espíritos dos profetas. Deus jamais enviou uma denominação religiosa. Moisés, Isaías, Jeremias, Abacuque e outros profetas não eram católicos, não eram protestantes, não eram branamistas, não eram batistas. E mesmo Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para que alguém fosse membro do catolicismo, do protestantismo ou desses movimentos evangélicos, amados companheiros de terra. Mas para alguém ser salvo no seu tempo, deve seguir o profeta mensageiro vivo que Deus enviou no seu tempo. Porque em João capítulo 6, versículo 28 a 29, Jesus disse, esta é a obra de Deus, que acrediteis naquele que Deus enviou. E o profeta que Deus enviou no tempo em que nós vivemos é o profeta Caco Filipe. E o profeta Caco Filipe é o único profeta mensageiro vivo hoje. E você pode se perguntar, mas o mundo é tão grande, por que ele é único? Amados companheiros de terra, saiba que há somente um Deus nos céus. E deve haver somente uma verdade sobre a terra e uma só boca de Deus. E a boca de Deus sobre a terra é um profeta mensageiro vivo. Noé era único em seu tempo. Moisés era único em seu tempo. Jeremias era único no seu tempo, você vê. E mesmo João Batista também era único no seu tempo. Quando Isaías profetizou lá em Isaías 43, voz do que clama no deserto, aí não eram vozes, nesse caso, João Batista era único. E o profeta Caco Filipe vem cumprir Mateus capítulo 25, versículo 6, que diz que na meia-noite houve um clamor. A voz do que clama na meia-noite é o profeta Caco Filipe. O tempo profético
da meia-noite é que está a ser cumprido hoje. E certamente só uma voz poderia clamar neste tempo profético. E o profeta Cacu Filipe ainda vem cumprir Apocalipse 12:14, que diz que as duas asas da grande águia foram dadas à mulher para ela voar no deserto longe da face da serpente. Você deve saber que o profeta mensageiro nos 4 animais é simbolizado pela águia. Em Apocalipse 12:14 diz que as duas asas da grande águia, uma só águia, um só grande profeta, que deveria ser enviado no tempo em que nós vivemos para levar a igreja, para levar os filhos de Deus longe da face da serpente, que são esses sistemas religiosos atuais, que é o catolicismo, os movimentos evangélicos, os protestantes e todas as demais denominações religiosas existentes no mundo. Amados companheiros de terra, é o profeta Cacu Filipe que tem as palavras de vida eterna hoje. O profeta Cacu Filipe recebeu a visitação de um anjo em 24 de abril de 1993. Ele foi dito: da mesma maneira que Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem algum, da mesma maneira que Moisés recebeu em detalhes o que aconteceu na criação, tu também tens recebido as palavras de vida eterna nestes 24 de abril de 1993 e está decretado por Deus. No tempo determinado, entenderás e ensinarás o que não aprendeste, para que qualquer que creia tenha vida eterna. Você vê? Você deve seguir o profeta Cacu Filipe para você ter a vida eterna. Você pode dizer, não, mas foi Jesus Cristo quem morreu na cruz do Calvário. Amados companheiros de terra, saiba que Pedro não morreu na cruz do Calvário, mas era Pedro a quem Jesus confiou as palavras de vida eterna e as chaves do reino dos céus no seu tempo. Cacu Filipe também não morreu na cruz do Calvário para vocês, mas é a ele que Jesus Cristo confiou as palavras de vida eterna para todo filho de Deus que vive na nossa geração. E você deve saber que, segundo Apocalipse 1:18, Jesus só está com a chave da morte e do Hades, mas as chaves do reino dos céus encontra-se com um homem sobre a terra. Pedro tem as chaves do reino dos céus, mas Pedro já não está mais vivo. Paulo tem as chaves do reino dos céus, mas Paulo já não está mais vivo. E quem é que está com as chaves do reino dos céus hoje? A resposta é que as chaves do reino dos céus estão com o profeta Cacu Filipe. E todos aqueles que são filhos de Deus acreditarão no profeta Cacu Filipe para terem a vida eterna. Mas o caminho das religiões, o caminho das denominações religiosas, dessas religiões é o inferno. E os seus líderes religiosos são os carcereiros dessas prisões satânicas que vocês chamam de igrejas católicas, protestantes, evangélicas ou outras. Então, amados companheiros de terra, saibam que vocês devem seguir o profeta Cacu Filipe para vocês obterem a salvação e não sigam esses líderes religiosos, porque eles não foram enviados por Deus. Eles próprios que se estabeleceram voluntariamente e Deus jamais reconhece o esforço daquele que ele não enviou. O único homem que Deus enviou no tempo em que nós vivemos é o profeta Cacu Filipe. E você deve seguir o profeta Cacu Filipe para você obter a salvação. Amém. É disto que estamos aqui a tratar claramente, mostrando na luz da palavra porque deve somente seguir Cacu Filipe e abandonar as religiões. Quando você converte-se em uma religião, ou uma denominação religiosa, ou uma seita, ou uma sinagoga ou templo, saiba que você simplesmente vai se tornar um bom membro daquela igreja. Se você se converter no adventismo, é para você ser um bom adventista. Assim como também, se você converter-se no catolicismo, no evangelismo, nos evangélicos, nos pentecostais, batistas, metodistas, presbiterianos, branamistas, campos de orações, missões e ministérios, e assim por diante. É simplesmente para você se tornar um bom membro daquela igreja. É simplesmente para você tornar-se um bom metodista, um bom evangélico, uma pessoa da fé, um bom dizimista, uma pessoa que, obedecendo às doutrinas daquela mesma denominação religiosa.
Mas nós estamos agora a mostrar-vos porque deves somente seguir o único e verdadeiro, autêntico profeta de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, segundo a sua promessa de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, enviou a esta nossa geração, que é o profeta Caco Filipe. Dou a palavra do lado do pastor Builão. Pastor Builão, por que todos quantos nos acompanham devem seguir unicamente Caco Filipe e abandonar as religiões? Tens a palavra. Exatamente. Por que você deve crer no profeta Caco Filipe e não se tornar membro dessas religiões? É porque Deus não está em nenhuma religião. Deus nunca enviou uma religião à Terra. E Deus nunca enviou um homem à Terra para que esse homem seja membro de uma religião. Mas, de geração em geração, Deus sempre enviou os seus profetas. Quando você toma a tua Bíblia, você abre a página, vais ver Moisés. Você vira outra página, vai ver Isaías, Jeremias, Abacuque, Daniel e assim sucessivamente. Todos esses que você vê na tua Bíblia não são nomes de religiões que algum dia Deus enviou para visitar uma geração, mas são nomes de profetas que Deus enviou em cada geração para visitar aquelas gerações a fim de que pudessem ser salvas. Em nenhuma parte da Bíblia te recomenda ser membro de uma religião. Pelo contrário, em João 8, versículo 44, Jesus Cristo condenou os religiosos do seu tempo. E segundo as de Crônicas 20:20, não nos diz para nós confiarmos em Deus e estar numa religião. Mas, segundo as de Crônicas 20:20, nos recomenda crer em Deus e crer nos seus profetas. Então, para você poder estar na vontade de Deus, você deve crer no profeta que Deus enviou na sua geração e não se tornar membro de uma religião. E depois de você ouvir, depois de você assistir este vídeo, você não pode tentar mudar de religião, porque todas as religiões e a fé nos livros sagrados das suas religiões levam ao mesmo inferno. Se não for para buscar a Deus através dos seus profetas, é inútil mudar de religião. Não diga, eu estava no judaísmo ortodoxo, agora eu estou no judaísmo reformado. Não diga, não, outra hora eu estava nos muçulmanos xiita, agora eu estou nos muçulmanos sunita. Nunca se pode se aproximar de Deus por um jejum ou por uma religião, mas é sempre por um profeta mensageiro vivo. Todos os filhos de Deus em uma geração, para estarem na vontade de Deus, para poderem servir a Deus, sempre acreditaram no profeta que Deus enviou em seu tempo. É somente isso que Deus faz de geração em geração. Você nunca estará na vontade de Deus se não acreditando no profeta mensageiro vivo que Deus ele mesmo enviar na sua geração. E é o profeta mensageiro vivo que faz a sua geração conhecer Deus. Fora disso, tudo quando chamam de palavras de Deus, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que Deus revela ao profeta mensageiro vivo da sua geração, e é o profeta mensageiro vivo que faz a sua geração conhecer Deus. Nós podemos ver em Juízes 2, versículo 8 a 10, diz que Josué, o filho de Nun, servo de Jeová, morreu aos 110 anos. Passou toda aquela geração e após aquela geração surgiu uma outra geração que não conhecia Jeová. Você vê que depois da morte de Josué, surgiu uma geração que não conhecia Jeová. Mas nós sabemos que depois de Josué, os livros de Moisés já estavam na terra. As pessoas já sabiam que tinham que guardar o sábado. Aos sábados na sinagoga lhes era ensinado a lei de Moisés. Mas é dito no relatório de Deus que aquela geração não conhecia Deus. Por quê? Porque não havia um profeta mensageiro. E aí deixou bem claro que Josué havia passado, Josué morreu. Então estabeleceu-se a escuridão sobre a terra, porque o profeta mensageiro vem como a luz para o seu tempo. É a mensagem do profeta mensageiro que ilumina a sua geração. Vemos então que fora do profeta mensageiro vivo,
todos aqueles conhecimentos das Escrituras que as pessoas pregavam lá na sinagoga aos sábados não era a palavra de Deus e não poderiam fazer com que aquela geração conhecesse Deus, mas simplesmente é por um profeta mensageiro vivo. E na resposta, nós vimos isso no mesmo livro, em Juízes 3, versículo 15, que Israel clamou a Deus para lhes enviar um Salvador. E Deus enviou um Salvador para Israel, que os salvou, Otiniel. Você vê que o Salvador que Deus envia em uma geração e que faz conhecer aquela geração a Deus é um profeta mensageiro vivo. Portanto, caro companheiro da terra, em quem você deve acreditar é o profeta Cacu Filipe e não em nenhuma religião. Você pode tomar a tua Bíblia e observa pelo menos como é que Pedro, João, Tiago foram salvos? Como é que Arão, Miriam foram salvos? Como é que Sem, Cã e Jafé foram salvos? Será que pertencia a uma religião? Se a tua resposta for não, então saiba que você não deve pertencer a uma religião para que você possa ser salvo. Mas você deve crer no profeta mensageiro vivo que Deus enviou no teu tempo. E o profeta mensageiro que Deus enviou para o nosso tempo é o profeta Cacu Filipe. Como os profetas da Bíblia, em abril de 1993, Cacu Filipe, um homem que nunca esteve em uma igreja, ele recebe em visão a visitação de Deus que o comissiona para uma mensagem destinada a toda a terra em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Profeta Cacu Filipe não é fundador de uma igreja ou de uma organização religiosa ou de uma religião, mas ele simplesmente vem trazer a luz sobre a terra, a sua mensagem, para que a terra possa ser iluminada. Ele traz uma mensagem no seu tempo, conforme Isaías, Jeremias, Abacuque, Daniel, Noé, tinham as suas mensagens na sua geração. E a mensagem do profeta Cacu Filipe diz que todos os sistemas religiosos sobre a face da terra, que você vê no judaísmo, no cristianismo, no islã, no budismo, no hinduísmo, são redes de pescas de Satanás para encaminhar a humanidade para o inferno. E se você morrer em uma dessas religiões, saiba que você vai morrer como um inimigo de Deus. Caro companheiro da terra, saiba hoje o que você deve acreditar. A quem você deve acreditar para ser salvo é o profeta Cacu Filipe. Amém. Se você conectou-se somente agora, saiba que estamos a tratar do porquê deve seguir somente o profeta Cacu Filipe e não ser membro de uma religião. Atenção, Jesus Cristo não morreu na cruz para que você seja católico, protestante, evangélico, branamista ou membro de qualquer igreja a qual você pertence. Isso é uma evidência. Ninguém tem como provar o contrário. Mas a força da humanidade acreditar na mentira, esta mesma mentira terminou por se tornar uma verdade em suas vidas. E vendo um tema como este, que deve seguir um homem, é uma aberração para o mundo. Mas deveria ser aberração em ser membro de uma denominação religiosa. Pedro, Mateus, Marcos, Lucas e João estavam na terra, seguiram um profeta. Timóteo, Tito, Silvano estavam na terra, seguiram um profeta. Baruque, o filho de Nerija, seguiu um profeta, Jeremias. Quem na Bíblia foi membro de uma denominação religiosa. O que aconteceu para que a humanidade esteja nesta posição é que a força da humanidade acreditar na mentira, esta mesma mentira terminou por se tornar uma verdade em vossas vidas. Evangelista Adriano, tens a palavra. Sim, amados companheiros de terra, devem compreender que vocês hoje devem crer e seguir o profeta Cacu Filipe e não uma religião, porque esta sempre foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os homens, em cada tempo, em cada geração, tenham que seguir ou devem seguir simplesmente um só profeta. Você vê, 2 de Crônica 20:20 diz para quê? Para crer em Deus e para crer nos profetas. Porque é um profeta que é a boca de Deus. Deus só revela segredos e mistérios a um profeta. Para você estar na vontade de Deus, você deve seguir um profeta vivo da sua geração. Você vê,
saiba que não é a vontade de Deus que os homens sejam membros de uma religião. Porque Deus nunca enviou uma religião à terra. Quando nós vamos na Bíblia, Moisés não é uma religião, Isaías não é uma religião, Noé não é uma religião, mesmo Jesus não é uma religião, mas é sempre um homem. E esses homens, quando estavam na terra, foram eles que eram o depositário da palavra de Deus. Foram eles que tinham as palavras de vida eterna na sua geração. Você vê? Mas para o tempo em que nós vivemos hoje, é sabido que Noé não está na terra, Moisés não está na terra, Isaías, Jeremias, todos os profetas que nós vemos pela Bíblia não estão mais em vida na terra. Mas agora, visto que Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre, ele não muda, para o tempo em que nós vivemos, uma vez que os profetas que eu mencionei, como Moisés e Jeremias, não estão mais na terra, hoje ele enviou também um profeta similar a Moisés, um profeta similar a Jeremias, um profeta similar a Daniel, ao qual você, enquanto está em vida, também deve crer para que você seja salvo. Amados companheiros da terra, você tornou-se membro de uma religião, conforme eu disse, não é pela vontade de Deus, mas isso é por influência dos teus pais, por influência dos teus amigos, dos teus vizinhos, assim por diante. Mas você vê, mas em cada tempo, em cada geração, para que os homens estivessem na vontade perfeita de Deus, eles sempre têm que seguir um profeta vivo. No tempo de Noé, como é que eu poderia saber que Deus destruiria o mundo pelo dilúvio se eu não cresce em Noé? Você vê? Como é possível eu ser salvo por meio, ou seja, ser salvo do dilúvio, estando em uma religião enquanto rejeitei Noé? Isso seria possível? É claro que não. Tem que crer em Noé. Mas Noé não está na terra. Você vê? E hoje, para o tempo em que nós vivemos, Deus é justo para agir na terra, enviando também um profeta mensageiro. Agora, este profeta, quando ele vier, ele trará algo novo que você nunca ouviu no seu tempo, que você deve pôr em prática para a tua própria salvação. Você vê, quando Atos 10 fala acerca de Cornélio, Cornélio que orava, jejuava, fazia muitas coisas boas, não é? Quando o anjo apareceu a Cornélio numa visão, Jesus não estava na terra, mas era um homem vivo chamado Pedro. Perdemos o evangelista Adriano, infelizmente. Era um homem chamado Pedro, a quem um anjo indicou para que Cornélio pudesse ir lá, para que pudesse ter a vida eterna. Porque Pedro era ele que tinha as palavras de vida eterna para que Cornélio e qualquer habitante vivo naquela geração pudesse crer para ter a vida eterna. Eu dou logo a palavra do outro lado do evangelista, do pregador Jorge, pregador Oswaldo e o doutor Simon, para que vocês compreendam mais um pouco de que Deus nunca pediu para que ninguém se convertesse a uma religião. Atenção, é o homem que inutilmente decidiu ser membro de uma religião. Todos quantos são membros de uma denominação religiosa, seita, mesquita, templo, assim por diante, Deus não os apareceu para eles irem se converter na religião em que eles fazem parte, não. É eles inutilmente quem se encarregaram na terra que para poder adorar a Deus tem que ir em uma denominação religiosa. Mas mesmo na Bíblia que ele usa, todos os domingos, sábado, quarta-feira, sexta-feira, dias que eles vão naqueles lugares. Eles vão na intenção e no intuito de poder adorar a Deus e servir a Deus. Mas na Bíblia que ele vai estar carregado nas suas axilas, nunca ninguém serviu a Deus, adorou a Deus. Está em uma igreja católica, protestante, evangélica, bananista, missão assim por diante. É o homem inutilmente que se encarregou em poder começar a ser membro das religiões. Pregador Jorge, pregador Oswaldo e doutor Simon. Tem a palavra. Exatamente, meus companheiros de terra, nunca procuram Deus em uma denominação religiosa. Nunca procuram Deus nas escolas pastorais, mas procuram Deus através de um profeta mensageiro vivo na terra. Conforme vocês ouviram, Deus nunca pediu a ninguém para se converter em uma organização religiosa, mas foi o próprio homem quem se encarregou de se dar essa tarefa. Porque Deus, em cada geração, envia um profeta
porque o profeta é a sua boca na terra. Vocês vão nessas religiões cada domingo, carregam a Bíblia, que tem o livro de Moisés, livro de Isaías, livro de Abacuque, livro de Ezequiel. Mas vocês também não podem compreender que Deus pode também vos enviar um profeta vivo, assim conforme Moisés e todos os profetas da Bíblia. Vocês carregam a Bíblia a cada domingo. Será que Deus também não pode vos enviar um profeta como Moisés, como Isaías? Meus companheiros de terra, em Mateus capítulo 23, versículo 34, o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar profetas, mostrando mais uma vez que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele não muda, é aos passos de um profeta que você deve estar. Porque João 6, 28, 29 diz que a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. E quem Deus enviou no nosso tempo é o profeta Cacu Filipe, com uma mensagem, um chamamento e uma comissão. A mensagem do profeta Cacu Filipe vem para dizer que todos os líderes religiosos são estrelas errantes ao serviço do diabo Satanás. A mensagem do profeta Cacu Filipe vem para dizer que todas as religiões são redes de pesca de Satanás para levar as pessoas para o inferno. A mensagem do profeta Cacu Filipe vem para dizer que todas as versões da Bíblia não devem ser lidas, porque te levarão ao inferno. É necessário que obedeças à mensagem do profeta vivo do seu tempo, que é a mensagem de Cacu Filipe, porque fora da mensagem que ele prega, não terás a vida eterna. Amém. Por que deves crer no profeta Cacu Filipe e não em uma igreja? Amado companheiro de terra, saibas que de geração em geração, a vontade de Deus é sempre por um profeta mensageiro vivo sobre a terra. Quando você abre a tua Bíblia, você vê ali Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonia, Naum e tantos outros profetas. Esses não foram nomes de igrejas, mas foram nomes de profetas. O Senhor Jesus Cristo, Ele não morreu na cruz para você se tornar um católico, um protestante, evangélico ou branamista, não. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para que você lhe adorasse em espírito e em verdade. E a única maneira que tens como adorar o Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade, é na mensagem de um profeta vivo sobre a terra. Não existe uma só igreja na terra, não existe uma só religião sobre toda a face da terra que está mais próxima de Deus em relação à outra, não. O caminho da salvação em cada geração é um profeta vivo sobre a terra. Amado companheiro de terra, a certeza que você tem, talvez, que ir na tua igreja poderás alcançar a salvação, os fariseus também tinham. Os saduceus também tinham. Olha os que fariseus disseram a Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 29, 30 a 31. Os fariseus disseram o seguinte a Jesus: se nós estivéssemos nos dias de nossos pais, nós não iríamos derramar o sangue dos profetas. Você vê? Os fariseus eles estavam convictos que estavam a seguir o caminho de salvação. Mas Jesus Cristo lhe disse o seguinte: vós sois hipócritas, raças de víboras, vós dão um testemunho contra vocês mesmos. Vós sois as provas que são os filhos daqueles que matam os profetas. Você vê? Depois, mais adiante, no capítulo 23, no capítulo 34 do mesmo versículo, o Senhor Jesus Cristo disse que Ele vai enviar novamente profetas sobre a terra. E quando Deus envia um profeta sobre a terra, é porque já não há mais verdade. E a verdade é simplesmente aquilo que aquele profeta estará a pregar. Nós vimos uma história no tempo de Noé. Deus, quando enviou Noé, fora do que Noé pregava, não tinha mais como um homem servir a Deus. No tempo de Noé, só estarias na vontade de Deus se você reconhecesses e entrasses na arca de Noé. E a Bíblia nos diz que, assim como no tempo de Noé, será nos fins dos tempos. E nós hoje estamos nos fins dos tempos. Deus também nos enviou um Noé na terra, que é o profeta Cacu Filipe. O profeta Cacu Filipe hoje é o único profeta que Deus enviou para a salvação da humanidade. Amado companheiro de terra, saibas que nenhuma religião hoje vai te fazer alcançar a Deus. Muito obrigado. A salvação não é aquilo que você gosta. A salvação não é por uma condição familiar ou por um conceito da tua família ou por uma religião que você escolheu de preferência. A salvação não é tida dessa maneira. A salvação é obtida simplesmente pela mensagem de um profeta mensageiro. Eu me recordo que um dia minha mãe me disse que a avó disse que você não deve acreditar no profeta Cacu Filipe, mas deve ficar na igreja onde a tua avó está.
Mas eu perguntei, será que a salvação é baseada por uma religião familiar? Não é desta maneira, mas a salvação é obtida por intermédio da mensagem de um profeta mensageiro. Em João 5:45, Jesus disse aos fariseus: não penseis que eu hei de vos acusar diante do Pai, mas Moisés que vocês esperam. No tempo de Jesus Cristo, eles clamavam que são de Moisés. Eles clamavam que não, nós seguimos a ideia de Moisés. Mas Jesus lhes mostrou que eles não devem pensar que Jesus é de acusar diante do Pai, mas Moisés que eles esperam. Porque será Moisés quem há de lhe recusar no dia do grande julgamento do trono branco. É Moisés quem vai lhe dizer: vocês não estavam comigo, vocês atravessaram o mar comigo. Vocês atravessaram o mar comigo? Não, vocês estavam em que terminar, nós estamos nos anos 30. O ano 30 é Cacu Filipe, não é Jesus Cristo. E hoje será da mesma maneira. Vocês também hoje poderão dizer que não, nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. Vocês brandem isso com as vossas Bíblias nas mãos e clamam, o véu se rasgou. Mas quando te perguntaram, você estava em que ano? Mesmo até que você não se recordar do ano, diga simplesmente: eu vivi naquele ano que houve um confinamento em toda a terra, onde houve uma doença chamada Covid-19, onde as pessoas tinham medo de dar as mãos. Lá poderá ser dito: quem estava naquele tempo era um homem africano, negro africano, que é a Cacu Filipe. Vão até lá. Mas quando vocês chegarem diante do profeta Cacu Filipe, e se você amolá-lo, o profeta poderá chamar o nosso apóstolo José. Apóstolo, esse homem ali, o apóstolo José poderá dizer ao profeta: não, esse não era nosso. Esse aqui acreditou nos pentecostais, acreditou no tabernáculo Pedra da Rocha, acreditou no tabernáculo tal, acreditou na igreja tal. Esse aqui guardava o sábado, não comia carne de porco. Esse não é nosso. E vocês serão afastados. A salvação não é baseada por uma religião, mas é por um profeta. Olhe mesmo você pela tua Bíblia. Como os filhos de Deus foram salvos em cada tempo? Por uma religião ou por um profeta? Quando você vê lá na tua Bíblia, vê Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, isso não são religiões, são profetas. Então hoje estás a ser convidado a perceber claramente que a terra é visitada mais uma vez com o profeta Cacu Filipe nessa geração. E se você deseja obter a salvação, deves acreditar na mensagem do único profeta. Um profeta de Deus não vem abrir uma religião. Um profeta de Deus não vem abrir uma igreja denominacional, não. Mas ele vem transmitir as boas novas de salvação para o seu tempo. Obrigado, apóstolo José. Nós colocamos o caminho, a verdade e a vida em vossas mãos. Façam dela o que quiser. Amém.